Bom, Pai do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus. Eu quero ministrar com você hoje um tema muito importante, muito crucial para a nossa vida. Esse tema é: me ajuda na minha incredulidade. Eu não sei como está a sua vida, não sei as guerras que você trava, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor bem o sabe. E fato é que a incredulidade, muitas vezes, ela vai crescendo na nossa vida de acordo com as experiências que a gente tem, e isso vai trazendo grandes prejuízos. O texto que eu quero militar com você, falar com você, Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. Eu quero ler esse texto com você. Ele diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes, crê, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando-o com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então vamos lá. Incredulidade pode-se até dizer que provém muitas vezes de uma ação maligna, com o objetivo de neutralizar e tirar a paz, tirar a alegria, neutralizar o relacionamento entre o homem e Deus, neutralizar a confiança, neutralizar a esperança. E muitas vezes, pelas guerras que a gente vive, a gente acaba passando por essa situação, à medida que a necessidade de orar, a necessidade de pelejar, de entrar em uma batalha, como nós costumamos dizer, e se essa batalha ela é duradoura, se ela perdura por algum período de tempo, então a tendência natural da maioria do ser humano, da maioria de nós, é esmorecer, esfriar, sabe? Mas eu vejo uma diferença no contexto da incredulidade de um modo total e uma fé que é crescente. Então é sobre esse aspecto que eu quero falar com você. A gente precisa definir essa situação, porque a incredulidade ela pode vir como um dardo inflamado contra a nossa vida. A incredulidade ela pode vir, como eu disse, por um esfriamento espiritual por conta de inúmeras experiências. A incredulidade ela pode vir tão simplesmente por decepção. E o outro aspecto disso é talvez o receio de sermos confrontados, porque a palavra de Deus ela vai te confrontar, ela vai me confrontar, é uma tendência natural sermos confrontados pela palavra. E o que acontece nessa história, nessa ocasião, nós vamos ver uma pessoa que vai clamar ao Senhor para que Deus o ajude na sua incredulidade, mas ele vai buscar socorro do qual depende a sua fé. Não é? Então, o socorro que ele vai buscar, ele precisa de exercitar fé, ele precisa de fé. Então a gente vai ver um paradoxo que essa pessoa está vivendo. Eu queria que você compreendesse isso. Um pai de um filho que está possesso de demônios desde pequeno, e ele vem vendo aquela situação, ele vem presenciando aquilo ali. O testemunho dele é que, ora, o demônio lança ele no fogo, lança o filho no fogo, em qualquer lugar, e o entendimento do
pai é que esse acontecimento era para destruir a vida desse garoto. Então, a gente vai viver e entender fragilidades emocionais, fragilidades físicas, fragilidades financeiras, em todos os aspectos. O fato é que a gente vai vivendo guerras, a gente vai vivendo peleja, e o maior problema da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, ou a falta do nosso relacionamento com Deus, porque a incredulidade ela vai se instalar automaticamente na vida daquela pessoa que não tem um claro relacionamento com Deus, através da palavra, através da oração, através do jejum, através de uma condição de vida que vai fazer com que essa pessoa seja alimentada pela sua fé. E a palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, em muitos momentos na vida, a gente vai viver situações contraditórias exatamente para o exercício da fé, para que a gente possa exercitar a nossa fé com atitudes, com ações que vão justificar aquilo que a gente muitas vezes prega, muitas vezes fala. Então, é interessante observar essa necessidade de uma crescente. O texto ele vai trazer Jesus debatendo com os próprios discípulos, que na verdade são a primeira linha de frente. Jesus não estava previsto de estar naquele lugar, naquela hora, naquela ocasião. O texto vai mostrar para a gente que Jesus chega ali de surpresa, e ao chegar de surpresa, a multidão se espanta, porque não esperava Jesus. Então os discípulos eram sim a linha de frente, e esses que eram a linha de frente, quando esse menino possesso de demônios foi trago a eles, eles não tiveram a condição de repreender aquele demônio, de repreender aquela situação. E eu queria abrir um parêntese aqui e trazer isso para a realidade da nossa vida. O que de fato você está passando, o que de fato você está vivendo e que não está tendo um resultado em Deus. Por que não está tendo um resultado em Deus? Talvez seja a incredulidade, sabe? Porque os problemas na área de família, na área financeira, na saúde, inúmeras situações, eles vêm em relação à nossa vida. E uma coisa interessante é a necessidade de nós compreendermos a nossa fragilidade. Eu ainda vou falar sobre isso, mas quando esse pai desse filho diz para que o Senhor venha ajudá-lo na sua incredulidade, ele está estabelecendo, ou está demonstrando, melhor dizendo, o seu conhecimento do seu limite. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. Qual é a minha dificuldade? Incredulidade. Então, o primeiro passo para sermos ajudados em relação à incredulidade é admitir a nossa fragilidade, é admitir a nossa necessidade do agir de Deus dentro daquele aspecto. Eu sempre costumo falar sobre a necessidade de termos uma fé inteligente. Fé inteligente é aplicá-la naquilo que a minha fé comporta, o meu entendimento comporta. Não adianta eu querer orar, buscar uma direção, buscar a realização de algo que a minha fé não comporta, que eu não tenho entendimento para alcançar aquilo ali. Muitas vezes a gente até tem fé, mas não tem coragem para aplicar a obra que vai justificar essa fé. Então, isso também é uma dificuldade. E quando a gente, quando nos falta coragem, quando nos falta essa determinação, o que acontece é que a gente se frustra. E um crente ou qualquer pessoa que seja, mesmo uma pessoa cheia de Deus, se ela começar a se frustrar, principalmente naquilo que a palavra ela está trazendo de entendimento, a fé ela não se desenvolve. A Bíblia vai dizer, eu já mencionei, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Qual é o processo disso? Eu ouço a palavra, guardo a palavra, aplico a palavra, algo acontece e a minha fé cresce. Agora, quando nesse processo há uma interrupção, vem a frustração. Na frustração, eu vou desanimar de buscar, eu vou desanimar de orar, eu vou desanimar da leitura da palavra. E ao desanimar, vem a incredulidade se instaurando. Então, não importa quanto tempo você está vivendo um problema, não importa quanto tempo você está travando uma batalha, o que importa é a sua fé tem sido regada através da palavra de Deus. Você tem lido,
tem buscado, tem orado, ao ler, buscar e orar, tem aplicado a palavra na sua vida? Porque às vezes a gente paralisa nesse processo, sabe? E é interessante observar as coisas de como Deus age na nossa vida, porque a gente acha que escandaliza o nome de Deus, ou que até envergonha o nome de Deus pelas nossas falhas, e as nossas falhas, a minha falha, a sua falha, ou qualquer atitude minha e de qualquer pessoa, não tem o poder, a magnitude para envergonhar o nome de Deus. Não é assim que funciona. A verdade é que o nome de Deus, ele continua e permanece sendo glorificado. Até porque, se faltar fé em mim, se a incredulidade se instaurar na minha vida, existem muitas outras pessoas que estão testemunhando do poder de Deus nas suas vidas, desculpa. E é interessante avaliar exatamente essa condição. O meu conselho para você, que precisa ser ajudado na sua incredulidade ou em relação à sua incredulidade, levante-se do lugar onde você se prostrou e vá em direção ao Senhor. Como eu vou fazer isso? Através da palavra, através de uma vida ativa diante daquilo que Deus e que a palavra tem ministrado ao seu coração. O problema da frustração é que nós nos paralisamos. O problema da frustração é que nós não fazemos como esse pai, que a primeira instância ele teve logo uma barreira diante de si. A pessoa ou as pessoas a quem ele vai buscar ajuda, pessoas que andavam com Jesus, não puderam resolver o seu problema. E parece que ainda se instaurou uma discussão no local onde eles estavam. E se Jesus não chega ali espontaneamente, imediatamente, nós não temos a ideia do estrago que isso poderia ocasionar. Então é interessante você se levantar do lugar aonde você se prostrou, se levantar da condição de derrota, de fraqueza, de frieza espiritual. Coloque-se de pé, permita que a palavra penetre dentro do seu coração e que o seu coração seja uma terra fértil, para que essa palavra possa germinar, frutificar obras de fé na sua vida. Uma outra condição, seja perseverante. Nós aprendemos essa lição com esse pai. A primeira barreira não o paralisou. Vamos colocar essa discussão com uma segunda barreira, sabe? Uma discussão que talvez fosse teológica, uma discussão que talvez muitas pessoas poderiam expor situações que, na verdade, aí sim, poderia escandalizar o nome de Jesus, sabe? Mas você precisa perseverar. A perseverança é uma das armas que nós temos para vencer a incredulidade, sabe? E é interessante olhar, porque num momento, num período de tempo que nós vivemos, onde tudo precisa ser instantâneo, onde tudo precisa ser imediato, parece que a perseverança não faz sentido, mas Deus vai provar a sua fé. A palavra deixa isso claro. Deus vai provar a nossa fé. E muitas vezes, quando exercemos a fé e Deus não move, não acontece o milagre, Deus talvez está destravando outra porta, que talvez seja você, talvez seja eu, sabe? Quando nós ouvimos a voz de Deus em alguma situação, quando nós seguimos uma direção e naquela situação, na direção que nós seguimos, orientados pelo Senhor, não acontece o que nós esperamos, a tendência é a frustração. Mas você precisa entender que muito provavelmente Deus está trabalhando na sua vida, porque a incredulidade gera consequências, a incredulidade gera sequelas na nossa vida, e Deus precisa destravar essa realidade em nós. Eu me lembro de momentos em que muitas vezes a minha casa, meu filho doente, a gente tinha o princípio, ou tem o princípio de orar acima de qualquer coisa. Vai levar no médico, mas primeiro nós vamos orar. E quantas vezes eu dobrava o joelho à beirada da cama onde meu filho estava, deitado, doente, sentindo dor, e eu orava, clamava ao Senhor, e após a oração perguntava: melhorou? Você está bem? Como é que está? Não, pai, está doendo ainda. Então a tendência é a frustração vir, mas se você tem intimidade
intimidade com o Senhor, se você conhece a Deus, sabe o Deus que você serve, você precisa compreender que Deus está provando a sua fé, que Deus está destravando você. Então, muitas dessas vezes, eu dobrava o joelho, ou mantinha o joelho dobrado, fechava os olhos, estendia a mão sobre o meu filho, às vezes 1, 2, 3, 4 vezes, e orava, clamava ao Senhor, e para a honra e glória do nome do Senhor, muitas dessas vezes eu pude ouvir da boca do meu filho que o mal havia passado, que ele estava bem, ele se levantava, ele saía para brincar, e a nossa fé era edificada dentro desse processo. Então entenda essa realidade, não esmoreça, mas permaneça, avance, se mantenha firme, se mantenha de pé, mesmo quando o resultado da sua oração imediatamente não é o que você está vendo. Não permita que a incredulidade venha se enraizar na sua vida, mas que você, de fato e verdade, tenha uma fé crescente, uma fé que envolva toda a sua vida e que te leve a um processo de intimidade com Deus. A luta, ela vai passar, a dificuldade, ela vai passar, a guerra vai ser vencida, porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, ele não perde batalha. Então é interessante permanecer. E é extraordinário essa experiência. Um pai que provavelmente estava decepcionado, perdido naquele momento, de repente quem lhe aparece? Jesus Cristo. Eu fico extasiado, eu acho extraordinário esse momento quando Jesus chega para solucionar o problema que muitas vezes acontece há tantos anos na nossa vida. Eu me lembro do moço no tanque de Betesda, se não me falta a memória, 38 anos ali. Naquela situação, sempre vinha alguém de quando o anjo descia, agitava o tanque, passava à frente dele e era curado, e ele permanecia ali, porque não conseguia se mover do lugar, sabe? E de repente Jesus aparece para ele, e ele não tem necessidade alguma de se deslocar até ali para chegar ao tanque, porque o milagre chegou até ele. Então você precisa perseverar. Em inúmeras situações, a Bíblia vai mostrar para nós a necessidade de uma perseverança. Quando Jesus chega diante desse pai, há um questionamento. Não é verdade? Quando Jesus chega diante desse pai, há uma pergunta, há uma mudança no ambiente, melhor dizendo, porque ele logo vai se aproximar de Jesus e dizer: Senhor, eu trouxe o meu filho, e olha que extraordinário, ele vai dizer agora: eu trouxe o meu filho para que você o liberte. Eu trouxe o meu filho para que você o liberte. E aí é interessante olhar certo posicionamento, porque ainda não há uma fé plena nele. Porque ele está dizendo: eu trouxe o meu filho para que você o liberte. Mas ele depois vai dizer: me ajuda na minha incredulidade. Sabe? Ele é perseverante, mas ainda depois ele vai dizer: me ajuda na minha incredulidade. Ele vai se manter ali, ele vai clamar ao Senhor: Senhor, se tu podes fazer algo, nos ajude. Só clama a Deus quem crê. Mas ele ainda vai dizer depois disso: me ajuda na minha incredulidade. E o fato extraordinário que eu acho é ele virar para Jesus, reconhecer a sua fragilidade no que diz respeito à fé e dizer: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Se eu não creio, por que eu estou pedindo algo? Então entenda uma coisa, às vezes, e aí agora essa parcela é para mim e para você, às vezes o que acontece é que a gente é mimado. O que acontece muitas vezes é que a gente quer ser tratado, a gente quer ser bajulado, a gente quer ter uma mão na cabeça passando por cima de nós e dizendo: coitadinho, olha o quanto ele sofre. E Jesus, ele não vai agir na sua vida pelo tamanho do sofrimento. Eu me lembro de uma frase ou de uma colocação que eu fiz há um tempo atrás, e eu acho interessante olhar isso. Às vezes
Tem muitas pessoas que quando vão orar ao Senhor, a oração é: Senhor meu Deus, o Senhor sabe, olha o teu servo, olha o quanto ele está sofrendo, olha o tamanho da dor que ele está vivendo, olha a angústia. Parece que a gente quer gerar em Deus um sentimento de penalidade, e Deus não vai agir por pena, Deus não vai agir pelo tamanho do sofrimento, Deus não vai agir pela bondade de quem quer que seja. Eu preciso entender que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele vai dizer que bom é o Pai que está nos céus. Então Jesus não vai agir pela sua honestidade, Jesus não vai agir porque as pessoas te vitimizaram, Jesus não vai agir porque as pessoas se levantaram contra você e na verdade você não tem para onde correr, para onde fugir, não tem recursos. Jesus vai agir quando você aplicar a sua fé pautada na palavra. Sabe? Essa é a realidade. Jesus vai agir porque incredulidade é o contrário da fidelidade, é o contrário da fé. A incredulidade é falta de compromisso, a incredulidade é falta de confiança, a incredulidade é falta de obediência à palavra. Eu sempre digo isso: fé não é crer e receber, fé é crer e obedecer, fé é crer e se submeter, fé é crer e amar o Senhor acima de todas as coisas. Fé é crer, é confiar, é se entregar, é viver a realidade daquilo que a palavra propõe para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Incredulidade é falta de compromisso, incredulidade é falta de confiança, incredulidade é falta de acreditar, mas incredulidade também é negligenciar a palavra, negligenciar a promessa, negligenciar o projeto, negligenciar o propósito de Deus para a nossa vida. E por isso que nós nos prostramos, porque na verdade saímos, quando a incredulidade se instaura na nossa vida, a gente sai de debaixo da potente mão de Deus. Então automaticamente nos tornamos alvos fáceis para que Satanás venha neutralizar a nossa vida. Mas quando você, mesmo reconhecendo a sua fragilidade, mesmo reconhecendo que há um ponto de incredulidade, você vai revelar, você permanece, melhor dizendo, quando você mesmo reconhecendo a sua fragilidade e que há incredulidade na sua vida, você vai revelar uma fé crescente, você vai revelar uma fé em desenvolvimento, você vai revelar uma fé que vai avançando diante das dificuldades, diante das pelejas, diante das lutas, diante das aflições, mas uma fé que cresce. E eu me lembro de Abraão, considerado nosso pai da fé ou na fé. Abraão, ele vai ter uma fé que se desenvolve ao longo do tempo. Abraão, quando um dos primeiros obstáculos na sua caminhada, depois de ele declarar uma fé tão clara diante de Deus, de sair da tua terra, de sair da sua parentela, para ir a um lugar que Deus nem lhe avisara, nem lhe mostrara qual era, ele esmorece, porque quando vem a fome ele desce ao Egito, ele fraqueja, sabe? Mas ali havia uma fé em desenvolvimento, ali havia uma fé em crescimento, ali havia uma fé que alcançou um padrão de Abraão ser chamado amigo de Deus. Isso é extraordinário, isso é importante. Então entenda uma coisa: a dificuldade no alcance da sua vitória, a fragilidade por conta de uma fé que às vezes oscila, a luta, a permanência da luta, o tamanho do deserto que você tem que atravessar, muitas vezes vai te colocar em uma posição diante de Deus, de uma proximidade, de intimidade, de cuidado, de zelo, sabe? De uma atenção de Deus sobre a sua vida. Então não esmoreça, não enfraqueça, não volte atrás, não desanime, não olhe para baixo, ou não permaneça olhando para baixo, não permaneça frustrado se a frustração se instaurou na sua vida. Essa palavra, porque é a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar a tristeza
tristeza, o poder de quebrar a angústia, o poder de quebrar a decepção, o poder de quebrar a frieza espiritual, porque ela provém do céu. E se você der lugar a essa palavra, a palavra de Deus na sua vida, ela vai aquecer o seu coração, você vai reagrupar as suas forças e vai poder marchar, mesmo que seja diante de um exército poderoso e muito bem armado, com a consciência de que um general de guerra que nunca perdeu uma batalha está pelejando e lutando junto com você. Então avance em nome de Jesus. Permaneça em nome de Jesus, não retroceda em nome de Jesus, vá à frente. Se o chão à sua frente é lamacento, se você está envolvido por areias movediças que na verdade estão tentando tragar a sua vida, olhe para o alto. E eu me lembro de Pedro, logo depois de exercitar uma fé, ao descer do barco, ao sair na tempestade, e eu queria que você entendesse que Pedro alcançou o milagre do Senhor antes de se aproximar dele, porque ele desce do barco e vai andando sobre as águas até onde Jesus estava. Então não interessa as experiências que você teve passadas, quem vive de passado é museu. Não adianta ficar tentando trazer para a sua vida, nesse momento, nessa ocasião, o quanto Deus fez, o quanto Ele foi capaz, o quanto você viveu de intimidade com Deus, o quanto você já foi usado pelo Senhor. A realidade é que talvez agora você não tenha aquela força, a realidade é que talvez agora a incredulidade está tentando tragar a sua vida, a realidade é que talvez agora a frieza espiritual tomou conta de você até o presente momento, porque Deus manda te dizer: levanta-te e anda, avance, prossiga. Deus é fiel, Deus é fiel, e Ele vai te dar vitória. Pedro vai afundar próximo de Jesus, Pedro vai afundar muito próximo de Jesus, mas é interessante que próximo de Jesus era o melhor lugar para a manifestação da fraqueza dele, sabe? Para a maior fragilidade dele, porque perto de Jesus ele estava ao alcance das mãos do Senhor. E o Senhor Jesus vai segurar nas suas mãos, o Senhor Jesus vai segurar nas mãos dele, vai falar com ele, vai trazê-lo de volta a uma realidade, vai trazê-lo de volta. E eu queria que você compreendesse que Pedro anda sobre as águas, aproxima de Jesus, olha para a tempestade, olha para o tamanho das ondas, acaba afundando. Jesus pega-o pela mão, e a minha interpretação dessa parcela da Bíblia é que Jesus não levou no colo, Jesus não sustentou no colo, mas Jesus foi conduzindo, e ele teve de novo a oportunidade de andar sobre as águas. E eu quero dizer uma coisa: ainda que as suas experiências passadas tenham sido extraordinárias para a sua vida, coisas maiores virão da parte de Deus para você. Creia nisso. Você só precisa crer, você só precisa confiar. A história desse pai é a história de um homem que tem uma experiência com Deus extraordinária, de um momento em que aqueles demônios que possuíam seu filho, ao se deparar com Jesus, vão manifestar de maneira violenta, mas há uma autoridade vinda do céu que os repreende. E eu queria que você compreendesse que esse pai vai experimentar, a partir de agora, um momento de vida, de paz, porque Jesus chegou à vida dele, assim como chegou na sua. E Jesus quer chegar na sua vida, Jesus quer chegar na sua casa, Jesus quer chegar em relação à batalha, onde está travada, se é no teu trabalho, se é na tua família, se tem a ver com a saúde, aonde for. Jesus quer chegar aonde você está, e é extraordinário, porque Jesus às vezes ele chega de surpresa, e ao chegar assim, há necessidade de nos encontrarmos de pé. Jesus não quer te encontrar abatido, caído, fadigado.
Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da surpresa negativamente que você está vivendo. Aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, algo novo acontece. Então entenda, a incredulidade, a dificuldade, ou melhor dizendo, a incredulidade vai aumentar a dificuldade, a incredulidade vai gerar em você um espírito de crítica, a incredulidade precisa ser vencida através de jejum, de oração, de leitura da palavra, para que você possa fluir de acordo com a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Essa palavra tem por objetivo despertar você. Essa palavra tem por objetivo neutralizar a falta de esperança, a falta de fé, a falta de confiança, a falta de compromisso, porque você, nós conhecemos o Deus o qual nós servimos. Podemos declarar isso como João fez: eu sei que o meu Redentor vive. Se você entende que o teu Redentor vive, coloque-se de pé. Se você entende que o teu Redentor vive, avance. Se você entende que o teu Redentor vive, compreenda que Israel, o povo de Deus, venceu inúmeras batalhas sem nem mesmo precisar desembainhar sua espada. Você vai vencer através da fé, você vai vencer através da oração, você vai vencer através do jejum, você vai vencer através da confiança no Senhor, você vai vencer através da adoração, você vai vencer porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Bendito é o nome do nosso Deus. Quero orar com você, quero declarar o agir de Deus sobre a sua vida, quero convidar você a exercitar a sua fé, a se levantar agora, não fisicamente, mas do momento, do local de prostração que você vive. A palavra vai dizer que se nós entrarmos no nosso quarto em secreto e falarmos com o nosso Pai em secreto, Ele nos recompensa publicamente, porque Ele é fiel. Isso é extraordinário. Então eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, diante da nossa fragilidade, diante da nossa humanidade, quantas vezes, ó Deus querido, esmorecemos, quantas vezes fraquejamos, quantas vezes, Senhor, queremos voltar atrás, quantas vezes, Senhor, por não compreendermos o propósito que o Senhor tem estabelecido sobre a nossa vida, a incredulidade vem sobre nós, a incredulidade, Senhor, tenta minar as nossas forças, mas nós queremos declarar que vamos permanecer de pé, nós queremos declarar que vamos avançar pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, pela Tua autoridade, por entendermos e conhecermos quem o Senhor é. Nós não vamos paralisar, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos esmorecer, nós não vamos fraquejar, não vamos permanecer prostrados, mas nós vamos permanecer crendo em Ti, meu Pai. Por isso, Deus, eu quero declarar a vida do meu irmão, da minha irmã, de quem quer que seja, que está vivendo uma vida difícil nesse momento, que precisa de uma vitória, que precisa que a sua fé cresça. Dá força, Senhor, anima, meu Pai, encoraja, Deus querido, desperta, meu Deus, na oração, desperta, meu Pai, para que essa pessoa avance, Deus querido, entendendo que o Senhor caminha ao lado dela. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero dar um basta, eu quero neutralizar agora o tempo de derrota, eu quero neutralizar agora o tempo de frieza espiritual, eu quero neutralizar agora toda a incredulidade e quero declarar, meu Deus, esse novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de novas experiências, um tempo de novas realizações, um tempo, Senhor, de intimidade, um tempo de uma confiança restaurada em Ti, meu Deus, para a vida de cada uma dessas pessoas, para as nossas vidas, segundo o Teu querer e propósito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.